Vida Longa CBN. Nosso Vida Longa no ar, e para você ter uma vida longa e próspera, né? A gente está aqui incentivando você às atividades físicas, mas com cuidado e atenção. Nessa época de verão, tempo quente, sol, praia, muita gente se sente um pouco mais animado, a fim de fazer uma atividade física, mas simplesmente vai lá, encara e começa. Será que existe algum perigo nisso? E se você se machucar? E se você se lesionar? Afinal, muitas vezes você está muito tempo parado e começa uma atividade física do nada porque o verão te induziu a isso e, é claro, está certo. Mas e se você se machuca, como é que fica? Então, Fabrício Busato, que é médico do esporte e fisiatra, topou conversar aqui com a CBN Vitória exatamente para alertar os nossos ouvintes. Vou combinar também que a galera aqui do estúdio também precisa, tá? Para a gente saber qual atividade física começar e como começar. Fabrício, bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite nesse sábado. Bom dia a todos os ouvintes CBN Vitória, e mais uma vez participar é um privilégio. Olha, eu já faço meia culpa, viu? Porque eu queria muito fazer uma atividade física, o verão me deixa assim bem animada, mas eu acabo não fazendo já exatamente porque eu tenho medo de me machucar. Alberto Borém, você faz alguma atividade física? Faço, mas confesso que eu tô em outra fase da vida, né? Bom dia, doutor, pra você. Bom dia, Alberto. Eu tô numa reabilitação de joelho operado. Ah, sim, você então operou eu o tô joelhinho. tomando alguns cuidados. Quando eu conheci o Fabrício, aliás, eu tinha uma prática de exercício físico mais frequente. Hoje é com cuidado. E o que então, você fazia? Eu fazia futebol, corrida, tênis. Inclusive, foi o que me levou a algum tipo de lesão no joelho, né? Tênis de quadra. É, tênis de quadra. Tá Um certo. esporte de alto impacto, né? E aí já viu. Beatriz Eleodoro, Patrícia Valim, você tá na minha leva, né? tô na sua leve e sou prova viva de que o verão anima a gente para praticar exercício e a gente pode se lesionar sim. Eu essa semana inventei de praticar um exercício, fazer um HIIT em casa, senti pegando um pouquinho no meu pé esquerdo. Hoje, resultado, hoje sábado, tô com o pé enfaixado, inchou, pisei errado, não foi legal. Aí, tá vendo, gente? Acontece com todo mundo, pode acontecer com você, né, Fabrício? Pode acontecer com qualquer um. Com certeza, só nessa conversa aí eu já tenho 3 clientes. Tá vendo? O único saudável aqui do estúdio é Murilo Marim, tá? Porque esse... Você faz o que mesmo, Murilo? Ele joga futebol, mas esse menino aqui, ele é esbelto, boa alimentação, não come doce, faz atividade física, é o único exemplo que a gente... E qual a idade dele? Quantos anos você tem, Murilo? 28 anos, tá na flor da idade. Isso aí que eu ia falar. No verão, né, a gente vê morar numa cidade litorânea é atrativo, é praia, é quadra, é parque, então as pessoas vão praticar exercício, corrida, bicicleta, beach tênis está muito em evidência, canoa, tudo que é esporte, o risco de lesões é inevitável, né? Se eu botar seu corpo em uma sobrecarga, sair do sedentarismo e começar a treinar, a gente tem um risco. Aí a gente fala que os riscos podem variar de uma pessoa que não tem nada, então aquele trote ou aquele piquezinho maior é uma intensidade já grande, então ele pode fazer sim uma lesão por intensidade, uma ruptura muscular na batata da perna, na coxa, porque ele não estava habilitado ou adaptado àquele esforço, ou começa a ter lesões por volume, aquela pessoa que passou o ano inteiro mais parada e quer correr todo dia no calçadão, quer pedalar todo dia, começa a ter uma dor que a gente fala por sobrecarga. E o inevitável que é as lesões por trauma, né? Como a colega aí da rádio que torceu o pé, ou no futebol você também torce, ou no beach tennis, o movimento errado, machuca o ombro. Então tudo isso se submete sim a um risco maior de lesões que a gente percebe uma incidência muito maior na época do verão. Agora, por onde a gente começa? Porque, como você falou, tem beach tênis, tem canoa havaiana, tem tanto esporte ligado à praia, nesse sol bonito, que é tão convidativo que as pessoas simplesmente querem ir e começar. Que cuidado inicial? A gente começa escolhendo o melhor esporte? Então, a primeira coisa é a gente escolher o que gosta, né? E assim, muitas vezes a gente também não está nem familiarizado com aquele esporte. E o cuidado, né? Tudo na vida a gente tem que ir degrau por degrau. Não adianta, meu colega já treina beach tênis há 6 meses, eu querer ir no ritmo dele. Você não vai conseguir. Então, o risco de você se lesionar, ou cansar, ou ficar frustrado,
que a gente fala, o importante do exercício físico do esporte não é fazer 1, 2, 3 vezes, é a constância ao longo da vida. É isso que vai trazer os benefícios. Então tem que ir com moderação. Apesar de não ser o tema assim, focado, e felizmente não é isso a grande maioria, você, homem acima de 45 anos, 40 anos, mulher acima de 45, ou com uma doença, diabetes, hipertensão, colesterol alto, ou história familiar cardíaca, é importante passar por uma avaliação. Como eu falei, felizmente os eventos mais graves de problema cardíaco, até morte súbita, é a minoria. Então, é sempre ficar com esse alerta também. Tô com 50 anos, sedentário, acima do peso, tem pressão alta, meu colesterol está alterado, a glicose alterou. Já é válido fazer uma avaliação cardiológica antes também para garantir a segurança máxima e traumática que é um evento cardíaco, né? Ou um evento vascular. Agora, as lesões é respeitar o limite do corpo e a gente tem a noção, estou muito tempo parado, eu nunca fiz exercício. Então, isso tudo aí é importante na hora de começar e se manter. Mas aí como é que existe alguma limitação? Por exemplo, a pessoa tem 60 anos, né? Ou então tem 15, gosta de fazer beach tênis. Os dois podem fazer beach tênis? Ou tem alguma limitação do tipo, olha, pela sua idade, pelo seu tamanho, é melhor você não arriscar numa atividade muito intensa? Existe isso? Então, limitação propriamente dita, não. O que pode ter, sim, uma pessoa de 60 anos, tem uma lesão, uma artrose, uma limitação funcional no ombro, no quadril, no joelho. Talvez, assim, se lançar logo de cara no beach tênis não seja o ideal. Um trabalho, uma avaliação pregresso, um trabalho de fortalecimento, uma adequação seja interessante. Já o menino de 15, 20 anos, o corpo dele está no auge, né? Então, ele, entre aspas, aguenta a pancada, aguenta a sobrecarga. Já um corpo de 60 já tem as suas limitações impostas pela idade. E a gente fala assim, eu falo isso muito com meus pacientes e nas mídias sociais, a gente não só envelhece o cabelo, a pele, os músculos, os tendões, as articulações envelhecem também. Então ela precisa de cuidado e não vai ser como um jovem de 20 anos. Então as limitações são inerentes à idade, agravado por condições clínicas existentes, né? Como eu falei, com problemas articulares, problemas metabólicos, entre outros. Agora, existem lesões que às vezes as pessoas querem começar, verão e tal, e aí se machuca e insiste, não, mas tá doendo só um pouquinho, eu vou continuar fazendo porque o verão vai acabar logo. E isso não é recomendado, machucou, para, né? Perfeito, isso é uma colocação que a gente fala muito, né? Aquela dorzinha muscular depois do exercício é natural, mas começou a doer mais do que em 1 para 2 dias. Dói para andar, começa qualquer movimento dói. Inchou, ficou demasiada região, tá falseando o movimento, já não é uma dorzinha do esforço. Então precisa sim, a gente infelizmente às vezes recebe consultório pessoas que não buscam auxílio médico, buscam outros tratamentos sem passar pelo médico, quando vai ver lá é uma fratura de estresse, é uma lesão cartilaginosa grave. Então isso é importante, preservar a saúde do corpo. É como eu falo, né? Você muda de casa, muda de carro, muda de profissão, até de casamento, mas seu corpo continua seu. Então você tem que cuidar do seu corpo. Você não consegue trocar de corpo. Tudo o resto você troca. Então, assim, esse cuidado é importantíssimo, essa colocação que você fez. Agora, tem esportes que às vezes você vai com muita vontade, né? Logo de primeira, e se machuca a ponto de ficar meses parado, isso também pode acontecer? Claro, tem lesões mais graves, como lesões ligamentares, fratura de estresse, como eu falei, uma fasciite plantar, uma canelite, te tira, não necessariamente do esporte, mas vamos supor, eu gosto de jogar futebol, uma lesão ligamentar, você vai ter que parar. Até parar de fazer qualquer esporte, mas uma canelite, uma fasciite, você vai ter que mudar, correr já não vai dar, você vai ter que pedalar, nadar. Eu, na minha prática de consultório, assim, até como, dificilmente você vai impedir alguém de fazer exercício, mas muitas vezes vai ter que se reajustar e fazer um exercício diferente do que ele faz pela condição imposta, né? Pergunta dos nossos ouvintes aqui. Deixa eu pegar o nome dele, é o Carlos. Ele pergunta, LCA é uma lesão só de atleta? Porque eu jogo futebol, queria saber se eu posso correr risco, né, e como me prevenir. Então, a LCA é o ligamento cruzado anterior. É uma lesão comum, mais frequente no joelho e, assim, o esporte mais comum que a gente joga no Brasil é o futebol, mas basquete,
handball, vôlei, todo movimento onde o pé fica preso no chão e há uma rotação, uma torção do joelho, o risco de lesão do LCA é muito grande. Foi o que o Neymar sofreu. E geralmente ela vem associada com uma lesão também do menisco. É uma lesão, assim, praticamente, agora em muitos casos, operável, principalmente jovem, que quer continuar o nível funcional, esportivo, avançado ou intenso, ele precisa, sim. Aí são pelo menos 6 meses de recuperação, né? Uma cirurgia dessa. E o futebolzinho de fim de semana, só jogo minha peladinha de sábado, tô acima do peso, sedentário, o risco de lesão é maior, com certeza. Uhum. Outra pergunta aqui do Renan. Esportes na areia, eles são mais perigosos do que na quadra? Em termos, assim, na areia, depende do esporte, né? Futebol de areia tem muito contato. A areia, de certa forma, ela dá um alívio aí para articulações maiores, tipo joelho, mas ela sobrecarrega mais as panturrilhas e o tornozelo. O gesto, tipo beach tênis, claro que você tem ali cair, você não vai machucar, tem tudo isso aí que a areia propicia, mas o risco de lesão, a exigência muscular na areia é maior, porque quando a gente vai correr, a gente usa o próprio impulso da ponta do pé com o chão dá a força contrária para te impulsionar. Na areia não, você tem que fazer mais força, porque a areia seu pé vai afundar. Então a exigência muscular na areia é maior, porque com certeza aí, eu lembro quando eu jogava bola, mais nos tempos passados, jogar na quadra, você dava uma corrida, mas na areia, às vezes você corre, chega uma hora que você cansa. Porque a exigência muscular da areia é muito maior, principalmente a areia fofa. Uhum. A pergunta do Fernando aqui, mas quando você começa, quem vai ensinar? Já não tem que pensar nisso, na sua condição física, se você está muito tempo parado ou não? Fica comigo, Fabrício, a gente só vai ali para o Repórter CBN e você responde na volta, pode ser? Ok. Muito bem, estamos de volta com o nosso Vida Longa CBN, conversando com Fabrício Busato, médico do esporte e fisiatra, sobre os perigos de você começar uma atividade física, empolgado aí com o verão, mas sem observar determinados detalhes. Na ida para o Repórter CBN, a gente deixou a pergunta do Fernando no ar a respeito de quando você vai começar uma atividade física, quem vai te ensinar? Já não tem de pensar em certas coisas por você? Fabrício, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. Excelente pergunta do Fernando. Então, não existe nenhuma lei que obrigue você a começar uma prática esportiva, passar na avaliação médica ou mesmo ter um profissional de educação física ao seu lado. Mas é importante, assim, como a praia é livre, você se lançar lá, o risco está ali. Porque mesmo pessoas que têm um profissional de educação física, a planilha, tudo direitinho, muitas vezes, invariavelmente, pode sofrer uma lesão. Uma entrada, um pisar em falso, lesionar, ou até com o acúmulo do treinamento, há uma sobrecarga que começa a aparecer lesões naturais. A gente vê atletas de alto nível, com todo o suporte médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, profissional de educação física, que se lesionam. Então a lesão não é uma coisa que vai ficar inerte ou fora da vida de um atleta que treina muito. Dificilmente um atleta vai passar a vida sem ter uma lesão. Uhum. Quando ele não tem esse acompanhamento, esse suporte, o risco é invariavelmente maior. Então, como eu falei, eu nunca fiz nada, vou começar agora a jogar um futevôlei na praia. Você pode se lesionar, como uma pessoa que está lá treinando há 1 ano também pode. Então, o fato de não ter essa orientação de um profissional e não ter o condicionamento, a avaliação prévia, esse risco aumenta. Uhum. A Júlia está aqui. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Patrícia. O que precisa para jogar beach tênis? Quem tem artrite ou artrose, pode jogar? Pode. Primeiro, assim, a artrite, se for artrite reumatoide, que é uma doença reumatológica, precisa estar com a doença sob controle, fazendo um tratamento para não estar em atividade, como a gente fala. A artrose, você precisa também sair de uma possível, se tiver em crise de dor, tratar essa crise de dor, usar medidas aí para preservar essa articulação ao máximo e um bom fortalecimento. Vamos dar um exemplo da artrose do joelho. O melhor tratamento é o fortalecimento da musculatura da coxa e perder peso. Não existe remédio, infiltração que vai ser tão eficaz quanto manter a musculatura forte. Porque o músculo forte, ele preserva e segura a articulação. Então, se você tem uma artrose no ombro, fortalecimento da musculatura do ombro, do manguito, é fundamental para garantir não só uma qualidade de vida, e uma longevidade para essa articulação. Trabalho muscular, fortalecimento é sempre fundamental. A Giovana está aqui. Alguma dessas atividades da moda, acho que ela está falando do beach tênis, né, que tá em voga agora, né? Alguma dessas atividades servem como fisioterapia?
Não, a fisioterapia são processos de reabilitação, são pacientes pessoas que ainda estão numa fase onde a dor é importante, a limitação funcional é importante. Então lá se usam meios para restaurar a função e as lesões perdidas, né? Através, por isso que usa os meios físicos, né? Hoje tem o campo magnético, o laser, terapias por ondas de choque, recuperação. Mas à medida que esse paciente saia do quadro de dor ou quadro do risco da lesão se agravar, ele pode retornar à prática esportiva. No meio do futebol, a gente fala que tem a zona de transição. No departamento médico, ele vai para aquele treino entre entrar no campo, mas já começa a voltar à rotina. Na minha prática, consultório, como eu te falei, os pacientes não deixam de treinar. A gente adequa uma atividade física que ele consiga treinar. Como eu falei, o paciente está com uma fasciite plantar, está difícil pisar, caminhar. Faz uma bicicleta, faz uma natação, até um transporte na academia, e a gente vai tratando o processo da fasciite dele. Uhum. Agora, Fabrício, me diz uma coisa. Uma pessoa que está parada, que se empolgou mesmo com o verão e está querendo começar a fazer uma atividade física, como o beach tênis, por exemplo. Como é que ela distingue a dor de estar parado há muito tempo e começar uma atividade física da dor de uma lesão? Porque quem está parado há muito tempo, quando para de fazer o exercício, parece que está tudo doendo, né? Não, com certeza, como eu falei, isso é natural. Mas assim, passou de 48 horas, a dor não vai, ou fica muito localizado num ponto, o cotovelo aqui tá doendo a ponta do cotovelo, o ombro, para levantar aqui para pentear o cabelo tá doendo, ou um quadril, ou durante o gesto, você sentiu uma fisgada no exercício, foi buscar uma bola, sentiu a posterior da coxa pegar, ou foi dar um movimento, sentiu um estalo, opa, fica alerta. Agora, treinou bem, não sentiu nada, uma dorzinha para levantar no quadríceps, na coxa, uma dorzinha na lombar. Isso, a tendência é com 2 dias no máximo passar. Não passou, ou inchou a articulação, tá com instabilidade, a dor tá importante, eu não consigo andar, já não é uma dorzinha do pós-esforço. Aí tem que ligar o sinal de alerta, como eu falei no primeiro bloco. Muitas vezes o paciente espera procurar avaliação médica, procura tratamento sem passar pelo médico, e quando descobre, a lesão já está bem mais grave. Uhum. O Júlio está aqui perguntando, na verdade, ele está dizendo que ele quer começar a correr. Aí ele está perguntando se ele começa na areia ou no cimento. Ele pergunta se a areia é mais pesada e é pior para quem está começando a correr. A areia vai exigir dele um esforço maior. Então, assim, a exigência, como falei, muscular de condicionamento é maior na areia. Ainda mais na corrida, que na hora da gente dar a corrida, dar o passo da corrida, você pega a ponta do pé, impulsiona no chão, ela te joga. Na areia não vai ter isso. Então, assim, e corrida é importante ele procurar um profissional de educação física, montar a planilha, porque correr é fácil, Fernanda. Você põe um tênis, corre hoje 5, se empolga, amanhã você corre mais 5, aí chega no outro dia, vou correr 10, na hora que você vê, você fez um volume muito grande, onde aparece a lesão. Dificilmente na prática, consultório, a gente passa um atleta, um corredor que faz mais que 30 km por semana, tipo 10, 10, 10, ele não tem uma dor, uma lesão. É meio que o limite na literatura, assim, de incidência de lesão. Então, o problema é que as pessoas se empolgam. Correr é fácil, beach tênis não é fácil. Você precisa de um parceiro, você precisa de uma raquete, você precisa de uma quadra. Agora, botar um tênis e correr, você faz. E as pessoas não precisam saber. Eu não sei jogar beach tênis. Eu não sei jogar alguns esportes. Mas correr todo mundo sabe. Então, acha que sabe, né? Aí, o problema é esse acúmulo muito grande. A gente recebe muita gente consultório com lesões. Por quê? Tô correndo todo dia 10 km. Pô, peraí. Que é relativamente fácil correr, né? Só que quando dá o sinal, a lesão tá lá. Entendi. Agora, como a gente está em pleno verão, muitas atividades aquáticas chamam a atenção, né? Você já falou sobre a questão da canoa havaiana, que pode dar algum tipo de lesão no ombro, mas a atividade na água precisa de algum cuidado, como hidroginástica, natação? Essas duas precisam também de cuidados para as pessoas não se machucarem? A natação, assim, se for uma questão não competitiva, pessoas que nadam 3 vezes por semana, o risco de lesão já é um pouco menor. O treino intensivo na natação dá muito problema em ombro e na lombar. Então, pessoas que têm a lombalgia, um problema na lombar, a natação tem que ficar atento se aquilo não pode agravar, porque o movimento exige muito da lombar. Hidroginástica também é um esforço não articular, que ela preserva a articulação, lesões musculares, articulares na hidroginástica é muito baixo.
O que é importante na hidroginástica, como tem muito movimento de braço, de usar os membros superiores, isso faz elevar a frequência cardíaca e a pressão mais do que movimento de perna. Isso. Então, pessoas hipertensas, com problemas cardíacos, é importante uma avaliação médica, porque muitas vezes tem eventos mal-estar ou precipitar eventos pela movimentação de membro superior, que eleva o batimento cardíaco mais do que movimentar os membros inferiores. Fabrício, eu queria agradecer a sua presença conosco e para a gente encerrar, um recado seu para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estavam pensando já em começar no final de semana uma atividade física e falaram, eu posso me machucar, não sei se eu vou não. Para elas continuarem engajadas aí nesse plano e começar a atividade física o ano de 2025 em pleno funcionamento. Perfeito, o que a gente fala? Se tem um remédio que vai ser o mais eficaz para prevenção, promoção e tratamento em saúde, são o exercício físico. É seguro e eficaz, mas para isso, cuidados são necessários, como tudo na vida. Então, se você está muito tempo parado, tem alguma condição clínica, está muito acima do peso, procura um auxílio médico, nutricionista, um profissional de educação física e cuide do seu corpo. Como eu falei, é o único que é nosso que a gente não tem como mudar. E cuidar da musculatura é importante, elas envelhecem e elas que vão dar a qualidade de vida que a gente precisa. Então não tenha medo, mas vá no seu ritmo. Não adianta achar que você vai fazer janeiro e virar um melhor jogador de beach tênis ou entrar em forma só no verão. Não, o verão tem que ser a cereja do bolo. O preparo começa março, abril, maio, junho, julho, para você chegar bem no verão. Não dá para correr atrás do prejuízo do ano no verão. Isso é inevitável. Perfeito. Fabrício, obrigada mais uma vez por estar conosco neste sábado, ensinando, ajudando os nossos ouvintes. Um bom final de semana para você. Eu que agradeço e sempre à disposição. Um abraço para todos os ouvintes aí, o pessoal aí no estúdio. Valeu, até a próxima.